bem? Hoje nós estamos aqui com o grande professor Paulo Spinelli para um café histórico com vocês. Vamos lá, Spina? Vamos lá. Fala aí, turminha, tudo bem? Então, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre algumas dicas. Isso envolve bastante aí o Enem. Tá chegando perto e a gente precisa pontuar algumas coisas que são bem simples, mas que na hora de um texto denso, a prova do Enem é bastante densa, com bastante texto, às vezes a gente foge um pouquinho do assunto, mas se focar e pegar algumas dicas dessas na hora, colocar bem ali no momento certo, acho que a gente consegue um bom resultado. Vamos lá, de primeira. De primeira a gente precisa prestar atenção num discurso de Brasil Colônia. Legal. Sabe por quê, Fábio? Porque é o seguinte, no discurso do Brasil Colônia a gente se preocupa quando fala do indígena e quando fala do escravo. Quando fala do indígena, a gente fala do escravo, olha só, quando a gente fala de escravo, você pensa em quê? A gente vai pensar logo na escravidão africana. Só que nós temos uma escravidão nativa no primeiro momento. E o texto vai ser bem claro nisso, às vezes um texto religioso, Padre Vieira, Manuel da Nóbrega, às vezes um texto religioso, para você pontuar ali a questão indígena. Só que ele coloca como escravo. Escravo nesse momento vai ser escravo nativo, né? Não escravidão africana, que vai vir logo depois. Então atenção ao texto, vai pontuar alguma coisa sobre indígena e se preocupa com essa questão, escravidão nativa e escravidão africana, duas coisas diferentes, mas existiram as duas. Legal. Acho que Brasil Colônia é bastante atenção a esse texto. Acho que uma outra coisa que é extremamente importante, pensando também em história do Brasil, é Brasil Primeira República, né? Por que Primeira República? Olha os acontecimentos que a gente está tendo aí no nosso país. Brasil República vai trazer para nós uma série de condições para entender todo o processo de corrupção do mundo de hoje, do Brasil de hoje. Brasil República apresenta para nós ali a questão da, por exemplo, a Comissão Verificadora dos Poderes. Presta atenção, vasculhe aí no seu livro, fica atento à aula do professor. Comissão Verificadora dos Poderes, onde envolve ali os deputados federais. Deputados federais, pensa nos deputados federais de hoje em dia, ou seja, são eles que dominam, né? Eram eles que dominavam. Quer dizer, eles vão ajustar e segurar a política dos governadores, fortalecendo o café com leite, né? Acho que aí, olhando bem isso e olhando a política atual, de repente o Enem faz essa transição para falar de troca de favores. Na verdade, não se fala em troca de favores, fala em corrupção, né? Para ajustar essa questão de troca de favores ou de corrupção. Acho que vai valer a pena prestar bastante atenção. Vamos retomar. Comissão Verificadora dos Poderes, que dá essa sustentação. Quem manda neles? Deputados federais, que dá sustentação à política dos governadores, que sustenta a República do Café com Leite. Traz isso para hoje em dia, traz isso para o século XXI. Pensa um pouquinho. Claro que você vai tirar café, você vai tirar leite, mas pense um pouquinho. Quem sustenta? Quem vota? Quem tira presidente? Quem põe presidente? Quem executa todas essas coisas? Deputados federais, né? O nosso legislativo. E aí, você tem o legislativo federal, o legislativo dos deputados federais e você tem também os deputados estaduais. Ou seja, está tudo dentro. Põe bastante foco nisso quando o professor chamar essa atenção. Acho que essa é uma boa dica, né? São duas boas chaves, né? Até mesmo porque em relação à escravidão, talvez valha a pena também levar em conta que a escravidão nativa, indígena, ela foi motivo de muitas tensões entre os conquistadores e a própria Companhia de Jesus, né? Diversas pequenas batalhas, guerras guaraníticas, por exemplo, pequenas batalhas acontecendo. Mas sabe que no Enem, chamar a atenção disso, a questão da etnia. O Enem vai chamar a atenção a você pensar este alvo que é o índio, porque muito se coloca de fora, né? Então ele vai chamar a atenção de novo na linguagem textual ali, a questão indígena. Tanto numa revolta, tanto numa guerra, alguma coisa, mas vai falar de índio, né? Para você retomar um pouquinho seus estudos de Brasil Colônia e retomar isso um pouquinho. É lógico. Muitas pessoas vão ficar super preocupadas com a questão de impeachment, lá no Collor ou depois na Dilma, tudo isso. Mas se você pega esta base, você consegue construir lá na frente uma questão sólida para entender o que está acontecendo. E em relação à República,
talvez seja legal também lembrar do sociólogo brasileiro Abranches, que ele usa o termo Primeira República, depois Segunda República, que é aquela que vai de 45, né, até 64, que é o golpe civil militar, e depois nós estaríamos vivendo então a Terceira República, né? Exatamente. Bom, a questão aqui se você, como o Enem não tem uma prova discursiva, a gente não se preocupa com isso, mas usar a Primeira República e entender até onde ela vai é importante também. Quando chega nessa ditaduras militar, civil-militar, utiliza esse conceito e lê com bastante atenção. Civil-militar. Por quê? Porque não são só os militares que estão nesse poder, a gente já tem um monte de obras e um monte de documentos afirmando isso. Então, é possível que traga alguma informação sobre ditadura, né? Atenção a isso, que começa ali em 64, ficar bastante atento nesse processo, como é que começa esse golpe, essa ditadura. Direitos humanos, Enem bem firme nisso, é a bandeira dele da questão de direitos humanos. A gente olha a questão da tortura, a gente olha a questão do outro, e a gente precisa ficar atento à questão de direitos humanos, que é uma bandeira bastante forte. Legal, bacana. É isso? Sim. Turminha, olha só, uma boa prova para todos vocês, hein? O que vocês acham? Tudo bem? Legal. Bom, você vê que nós já temos aqui uma sucessão, né? Uma torrente de informações e de dicas bastante valiosas para vocês. No mais, continue nos acompanhando aqui na página do Vale, também lá no YouTube, no Vestibular em Cena, e nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo e nos posts, nos comentários, o link à página, ou melhor dizendo, o perfil do professor do Paulo Spinelli, para você acompanhá-lo também aqui no Facebook. Tá legal? É isso aí, pessoal. Paulo, até mais. Valeu. Valeu. Tchau, até tchau. mais. Tchau. Rola um boato aqui onde eu moro que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. E no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. De certo que você já viu esses versos por aí na sua televisão. Afinal de contas são de Rolando Boldrin, um grande nome defensor da cultura popular brasileira, e que nesse ano de 2017 está lançando a sua biografia, que foi escrita pelo apresentador do Jornal da TV Cultura. Bom, aqui você já tem um conjunto de referências bastante clássicas e importantes para vocês seguirem os seus estudos rumo ao Enem. Afinal de contas, se existe um tema que é bastante recorrente no Enem, é o tema da cultura, seja ela cultura material ou então imaterial. Isso porque o Enem gosta de nos exigir a ideia de patrimônio. E patrimônio, grosso modo, a gente pode definir como um conjunto de símbolos e de códigos comuns que geram para a gente a sensação de pertencimento, ou seja, uma sensação de comunidade, tá certo? Portanto, ficam aí as sugestões para vocês. O nome de Rolando Boldrin, a ideia de patrimônio e de cultura, para vocês avançarem rumo ao Enem. E de quebra, para a gente encerrar e se despedir, eis aqui um clássico de Rolando Boldrin, que foi lançado em 1981. Um clássico no qual você vai encontrar Vide Vida Marvada, que foi a música com a qual nós abrimos esse vídeo. E como vocês podem ver, a capa do disco faz uma referência a uma tela chamada O Caipira, de Almeida Júnior, que foi pintada no finalzinho do século XIX. Tá vendo? A ideia do caipira, a música popular brasileira e o nosso folclore, todos esse conjunto de símbolos, isto é, de significados, que nos são um patrimônio em comum. Tá legal? Fica aí a sugestão para vocês e continue nos acompanhando aqui no Vale e também no Vestibular em Cena lá no YouTube. Um abraço forte, até a próxima. Gravando. Olá, leitores do Jornal Vale. Hoje o Vestibular em Cena traz para vocês a professora Daphne. Olá, oi, tudo bom? Oi, pessoal. Vocês se lembram dela? Ela já esteve conosco aqui no Jornal Vale, lá no mês de maio. Se você der uma olhadinha na página do VEC, vai encontrá-la por lá, ok? Hoje a Daphne vai conversar conosco sobre a parte do Enem chamada Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Vamos lá, Daphne. Isso mesmo. Bom, essa parte do Enem este ano vai cair no primeiro dia, que é no dia 5 de novembro. Cai junto com a prova de redação e de ciências humanas e suas tecnologias. É uma prova que abrange língua portuguesa, literatura e língua estrangeira, onde o aluno poderá optar pelo inglês
ou pelo espanhol, mas a gente vai falar especificamente da língua portuguesa e entrar um pouquinho aí na literatura por causa da interpretação de texto. Certo. Porque a prova em si é composta de 45 questões entre a língua portuguesa, a literatura e a língua estrangeira. É uma prova bem puxada, longa. Bem puxada. Ainda mais que vai ser junto com as ciências humanas e a redação. É um dia que vai exigir bastante de leitura do aluno, de concentração. Mas ao mesmo tempo, essa prova pode ajudar o aluno a criar argumentos também para a redação. Entendi. Por quê? Porque a prova ela é composta pelas questões todas seguindo um mote. Muitas vezes é um tema social que chega próximo da redação. E daí ele vai ter esse contato na prova com a interpretação de texto. Que tem pra caramba na Sim. prova, né? Interpretação. Os dados apontam a 1/3 de questões de interpretação de texto. Mas quando a gente estuda os outros dados, nós vemos que a interpretação de literatura, a interpretação de análises do discurso e de gêneros textuais também é interpretação de texto. Então 60% da prova é interpretação de texto. Os outros 40% é lexical, vocabular, gramatical mesmo. Mas o que vai ser cobrado do aluno nessa prova de questão, de que ele pode assinalar? O entendimento de mundo em questão de gênero textual. Ele vai ter aí uma interpretação de diversos gêneros que circulam pelas esferas do cotidiano dele. Pode ser uma receita, pode ser uma música, uma charge, uma notícia, um trecho de um livro. Inclusive, Lívia, caem livros que a FUVEST também cobra, Exatamente, eles fazem uso da lista de leitura obrigatória da FUVEST. Então, o aluno que já está estudando para a FUVEST e para o Enem, ele tem um pouco mais de repertório na literatura. Para a parte de literatura. Mas é uma prova que exige paciência, que exige do aluno uma técnica na interpretação de texto, grifando as palavras chaves. A leitura do enunciado. A leitura do enunciado é primordial, isso não somente na prova de linguagens e códigos. Nas provas de exatas também, a leitura de um enunciado completo, ele marcando, grifando exatamente o que o enunciado quer que eu localize. Sim. Isso vai fazer com que o resultado final seja positivo. Ótimo, muito bom. Ajudou você um pouquinho? Acho que sim, né? Continue atento, vestibulando, vestibulanda, aqui na página do Vale, lá no Vestibular em Cena. Vem por aí ainda outras dicas preciosas para os seus vestibulares, tá bem? Obrigada, Daphne. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. E aí, galera do Vale, tudo bem? Como vocês podem ver, nós estamos aqui diante da grande Serra da Mantiqueira, a Serra que chora. E essa serra foi um obstáculo natural, ou melhor dizendo, também um obstáculo histórico, que foi um divisor de águas na nossa história colonial. Ela marca a passagem da sociedade açucareira para a sociedade mineradora, lá nos idos do século XVII. Isso para poder entendê-la a partir de uma linguagem didática, isto é, para o vestibular. Vocês devem se lembrar que os bandeirantes foram os responsáveis por desbravar o nosso território durante o período colonial. E vale chamar a atenção para o seguinte fato: esses bandeirantes eles foram construídos historicamente como heróis. Isso por causa do Instituto Histórico Geográfico do Estado de São Paulo, no comecinho do século XX. Pois é, uma chave para vocês levarem adiante para o vestibular é justamente entender os bandeirantes como heróis. Isto porque o Estado de São Paulo, durante a nossa Primeira República, quer imprimir a sua marca como a locomotiva, como sinônimo de progresso em escala nacional, mas ao mesmo tempo entender os bandeirantes também como vilões. Afinal de contas, eles foram responsáveis pela manutenção e pela exploração da escravidão, tanto negra quanto também indígena, o que acabou depois provocando certos conflitos até mesmo com a Companhia de Jesus, ou seja, com os jesuítas. Tá legal? Então uma dica para vocês seguirem adiante, para a gente fechar, o bandeirantismo como uma etapa histórica e também econômica de transição entre a sociedade açucareira e a mineradora,
as Minas Gerais que vocês estão vendo lá em cima da Serra da Mantiqueira. E os bandeirantes como heróis por desbravarem o território, mas também como vilões. Combinado? No mais, continue nos acompanhando aqui na página do Jornal O Vale e lá no YouTube no Vestibular em Cena. Tchau, um abraço forte e até a próxima!